tema Vivendo para a Glória de Deus. Nós estamos na aula 13, parte 2. Parte 2, isso. Obrigado, Paty. Que tratando aí dos vícios, ok? Nós já fizemos a introdução semana passada, vimos que o livro de Provérbios, pautado no temor do Senhor, nos chama a atenção para várias áreas da vida que precisam ser tratadas e trabalhadas, e a advertência contra os vícios, né, não é diferente, e focando essa ideia do domínio próprio, da moderação. E aí nós vimos, de um certo... Uma postura didática aí, sintetizamos que os textos sagrados, em especial do livro de Provérbios, que é o nosso foco, nós estamos só focando aqui no livro de Provérbios, obviamente que as escrituras, ou os demais livros das escrituras, tratam desses assuntos, corroboram e reforçam os princípios, mas como nosso objetivo é o livro de Provérbios, nós vimos que o texto de Provérbios diz que existem consequências terríveis para os vícios. E dentre eles nós citamos aí, né, que os vícios escravizam, os vícios empobrecem, e é isso que nós já estudamos semana passada, e hoje, se Deus quiser, nós vamos trabalhar com mais 2 pontos, que os vícios entorpecem, ou seja, tira a nossa sobriedade, e enferma, ou seja, nos adoece. Eu pus aí o Ezinho aí, talvez para você conseguir gravar os 4 Es, né, mas é a ideia do adoecer, e adoecer conduzindo, inclusive, à morte. Tá bom? Então, tendo ainda essas afirmações que fizemos na semana passada em mente, nós tratamos aí das orientações e diretrizes do livro de Provérbios, das advertências contra o vício. Como falamos, porque os vícios escravizam, e nós tratamos de alguns versos aqui em Provérbios, mostrando que a sedução dos vícios e daqueles que vivem sem domínio próprio, sem moderação, é um perigo, né, que nos aprisiona. As pessoas entram por essa vereda e a tendência é ficar presa nela, né, dependente. E vimos também que os vícios empobrecem, né, toda a falta de moderação, desequilíbrio aí, tende a nos trazer prejuízos, seja no trabalho ou nas próprias finanças. Né? Quantas pessoas acabam perdendo o emprego aí por conta dos vícios, ou mesmo que não percam o emprego, se empobrece, perde o dinheiro por causa das finanças, né? E hoje, então, aí nós vimos esses versos aí, que estão aí fundamentando no livro de Provérbios essa consequência. Hoje nós vamos caminhar com mais 2, então, 2 advertências. A primeira que nós vamos tratar é essa ideia do tirar a razão e o senso, ou seja, tirar a sobriedade, ou seja, entorpecer, né? Deixar a nossa mente intoxicada, e mesmo que a pessoa acha que ela está no controle, o fato de estar constantemente fazendo uso de drogas ou bebidas ou qualquer outra situação que o vicia, faz com que ele perca essa ideia do discernimento, da sensatez e até do senso de responsabilidade, o senso de equidade, porque a vida dele vai ficar direcionada, entorpecida pelo vício que já o está escravizando e empobrecendo, né? Então, os vícios nos mantêm fora da razão e do senso equilibrado, do domínio próprio. Não pensamos como convém e, justamente por estarmos entorpecidos ou tão prostrados, né, diante daquela prática de vício, a gente não consegue agir de modo, ou podemos agir de modo injusto. A gente acaba tendo uma tendência, né, agimos de modo tendencioso a inclusive facilitar a satisfação dos nossos desejos para suprir o nosso vício, né? Então, às vezes, pessoas acabam sendo direcionadas aí a deixar o convívio social, a deixar talvez a ênfase que deveria dar na família para poder ficar sozinha para suprir o vício. Então, ele tira a nossa razão, ele entorpece. Ele consegue apagar da nossa mente aquilo que de fato é importante e nos conduz tão somente a vivermos
entorpecidos, enfeitiçados em relação ao suprimento do vício. Então, o cara acorda e dorme pensando nisso, né? Tudo que ele faz. E se porventura alguém se coloca como um possível obstáculo, né? Um pai, uma mãe, uma esposa ou um cônjuge que começa a pegar no pé, ele perde a razão, a mente está tão entorpecida, sem senso, sem sobriedade, que ele faz coisa que uma pessoa sóbria não faria. Né? Nós tivemos aqui recentemente, inclusive, um caso que acabou culminando em tragédia, né? Que a pessoa acabou tirando a sua própria vida, porque a mãe começou a pegar no pé, e aí você tem duas situações: ou ele agride a mãe, ou ele se agride. Né? Então, é uma situação que é fruto desse entorpecimento, ou seja, de perder o senso de equilíbrio, de razão, de responsabilidade, da realidade. Né? Então o cara faz umas coisas que você fala assim, não é possível. Mas porque aquilo já corroeu a sobriedade dele, né? já tirou o senso de sobriedade. E aí nós temos alguns versos bíblicos para reforçar isso, e eu convido então você a acompanhar comigo Provérbios, iniciando aqui em Provérbios capítulo 4, que apesar de trazer aí uma perspectiva mais geral, né, não tratando especificamente de vícios, mas de caminhos com pessoas tortuosas que acabam gerando coisas ruins para nós, tirando a nossa sensatez e a nossa postura. Então, nessa exortação aqui de Provérbios 4, a partir do verso 14, nós encontramos assim: não entres na vereda dos perversos. E aí eu coloco aqui, vereda dos perversos, incluo a prática de vícios, porque o próprio livro de Provérbios já nos diz, nós já lemos isso nos versos, nos itens anteriores, que isso é prática de louco, isso é prática de perverso, isso é prática de quem não teme a Deus, é prática daquele que perdeu já o seu senso. Então, andar nos caminhos dos perversos, obviamente, não vai estar relacionado ele te conduzir para uma reunião de oração. Você conhece algum perverso que fala assim, venha, vamos fazer uma perversidade hoje, nós vamos na reunião de oração. Existe isso? Não. O caminho do perverso é tudo aquilo que não presta. É tudo aquilo que está envolvido com perversidade. Então, prostituição, promiscuidade, bebedeira, vícios, drogas, e aí entra uma série de situações ilícitas, né, perniciosas. Então, a exortação é, não entres no caminho, na vereda dos perversos. Nem siga pelos caminhos dos maus. Evita-o. Não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem, se não fizerem mal. E foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Veja que ele faz uma analogia aqui com comer e beber, como algo que já perdeu o senso, e o alimento deles e a bebida deles é justamente a impiedade e a violência. E você sabe que quando se trata de alguém que está viciado, né, existe um estudo que aponta várias fases, né, do vício. Né? E uma das fases é justamente a fase que o pessoal chama a fase do leão, onde o cara vira o machão da história, né? O violento da história, aquele que resolve tudo nos braços. Né? Alguém já disse isso, eu não vou lembrar, mas os antigos, né, que falavam isso, que o vício, em especial a bebida, ele te conduz, né, para algumas fases. Então você tem a fase lá que você fica quietinho lá, você fica brocochô, né? Farol baixo, né? Tem a fase do leão, que é essa da violência, tem a fase do macaco, que você fica fazendo macaquice, fazendo aquelas coisas, né? O cara dança, o cara pula, planta bananeira,
brinca com todo mundo, faz todo mundo rir. Então, são fases que a gente acaba vendo aí na prática acontecendo com aqueles que estão vivendo em vício. Mas, de qualquer forma, são veredas de perversidade, são caminhos maus e que vão conduzir para uma tragédia, né? Vão conduzir para a tristeza, vão conduzir para a morte social, vai conduzir, a morte física nós vamos falar daqui a pouco, mas para toda essa destruição da manutenção do equilíbrio social, familiar, né? Sem falar na perspectiva física de saúde mesmo. Então, irmãos, a palavra do Senhor, a exortação é: não entre, passa de largo, não vai seguir esse tipo de caminho, né? Não vai querer adentrar para esse tipo de mundo onde os perversos estão te convidando a fazer parte do grupo, né? Vamos fazer um churrasquinho, nós vamos tomar um vinhozinho. A diferença só muda a classe social, né? Se você vai beber cachaça, se você vai beber vinho, mas o caminho é o mesmo. O fim do caminho é o mesmo. As consequências serão as mesmas, né? E ainda mais em dias que não dá para confiar nem nas bebidas destiladas, né? Você tem acompanhado aí, talvez, nos noticiários, os caras estão morrendo porque está tudo falsificado, né? Aí você fala assim: puxa, eu não posso nem beber, mas não deveria mesmo, né? Não deveria, porque é caminho de perverso. Você vai confiar em bêbado, cara? Você vai confiar em cara que é perverso? Ele vai fazer xixi no copo se você deixar. Pôs etanol, ainda pôs um trem mais ou menos. Vai jogar qualquer coisa dentro do copo pra você beber. Ele lá está preocupado com a sua saúde, se ele está te convidando para entrar no caminho que vai destruir com a sua saúde, com a sua família, com suas finanças, com o seu relacionamento social, com o seu trabalho. Não está nem preocupado. Aí você vai lá, prende aí uma quadrilha aqui acolá, dali a pouco já tem gente fazendo outra falcatrua. É isso. E se não, eles vão produzir drogas cada vez mais baratas para gerar, né, uma facilidade na venda, para burlar todo o sistema e para te viciar de uma maneira muito mais forte. É a ideia do vape, né? Que coloca na mão das crianças lá um cigarro eletrônico, um cheirinho de melancia, de morango, tutti-frutti, uma fumacinha agradável, e aí destrói, né? Vou até compartilhar lá, a própria Unimed mandou para mim um artigo, né, falando disso, porque está todo mundo preocupado com isso, né? E é lógico que talvez a motivação dos planos de saúde não é nem tanto preocupado com a questão do vício, né? Mas é com o custo, porque as internações estão aumentando, os tratamentos têm que aumentar, exames, dia de UTI, intubação, uma série de coisas. Então, a preocupação do plano de saúde, obviamente, que não é com o vício propriamente, mas é com diminuir custo, gasto. Mas, ao mesmo tempo, é uma advertência interessante, porque, irmãos, está geral. Qualquer escola que você for, você pode ter certeza que você vai encontrar um cigarro eletrônico em algum lugar. Não importa que escola seja. O negócio está... Você vê, e é um negócio que é proibido a venda. Mas você vai aí a alguns lugares na cidade que trabalham com esse tipo de comércio, né? A ideia de tabacaria, a ideia de aqueles narguilés, aquelas... que é a própria contexto. Você vai encontrar, né, as pessoas vendendo isso com uma maneira sem preocupação nenhuma. E crianças indo e comprando, inclusive. Menores indo e comprando isso com facilidade. Então, veja que o vício ele entorpece a própria sociedade.
É um caminho mau, é um caminho que só vai te conduzir para a destruição. Então, qual que é a advertência bíblica? Qual que é a orientação de provérbio? Não entre. Não entre. A ideia aqui é sempre, ouve, filho, né? Filho meu, se liga. Não entre. Evita, passa de largo. Não siga o perverso, não entre por esse caminho, que é caminho de impiedade e caminho de violência. Vai acabar mal. E o problema, irmãos, desse caminho, não é só o miserável que escolheu seguir o caminho. Porque o cara escolheu o caminho dele, tudo bem. Mas ele não vai estragar só a vida dele. Se você tem um fumante em casa, você está fumando junto com o miserável. O cigarro eletrônico também, a fumaça também. Não é só porque é cigarro comum. Então o cara está lá, né? Cheirinho de melancia na casa. Nossa, parece que ficou muito gostoso o cheirinho. Está lá fumando, mas você está fumando. Aquele seu primo miserável que vem almoçar na sua casa no dia do almoço de família que traz isso, ele está fumando lá 5, 10 metros do você, mas você está fumando junto com aquela porcaria. Seu tio, sei lá quem for. Eu lembro, por exemplo, quando criança, pequeno, meu avô era fumante. E aí ele vinha passar tempos em casa, tal, dormia no meu quarto. Para mim, quando criança, era legal acordar de madrugada e ver a ponta do cigarro acender e apagar enquanto meu avô estava fumando de madrugada. Olha que miséria. O que meu avô estava fazendo comigo? Fazendo eu fumar junto dele. Minha avó desenvolveu, a esposa, né, dele, desenvolveu o problema de pulmão, coração, não sei o quê. Aí o médico falou assim, quantos anos que a senhora fumou? Um dos exames dela. Quantos anos a senhora fumou? Ele falou, não, eu nunca fumei. Não, o pulmão da senhora é de fumante. Não, nunca fumei. Ah, mas então alguém fumava. É, meu marido. Ah, a senhora fumou junto. Quantos anos ele fumou? Ih, a vida inteira. Então a vida inteira a senhora foi fumante também. E ela colheu o fruto do vício do meu avô. Olha que situação. Então, irmãos, é um trem que vai complicando todo mundo. Entorpece todo mundo. Essa é a grande realidade. Né? Entorpece todo mundo. Então, é complicado. Então, qual que é a melhor solução? O que a Bíblia diz? Não entre. E aí, irmãos, é interessante falar disso, desse entorpecimento, porque dentro da igreja tem os defensores da cachaça, né? Os defensores da cana. Não, a Bíblia não proíbe em lugar nenhum. De fato, a Bíblia não proíbe. Ela adverte. Né? Como também ela não te proíbe fumar. Ela proíbe fumar? Não tem na Bíblia que você não pode fumar. Em lugar nenhum. Como também a Bíblia não tem em lugar nenhum dizendo que você não martelar o seu dedo do pé. Tem algum lugar martelar o dedo do pé? Não tem. Por causa disso você vai martelar o dedo do seu pé? Fala para mim. Não, pastor, a Bíblia não proíbe. Tá bom, nós temos uma marretona aí, né, Adilson? Eu te empresta ela. Se o martelo de marceneiro tá pouco, eu vou te dar. Agora, você faz um trem desse? Não, mas é a mesma coisa. Você está ferindo a si mesmo. E aí os crentes falam, não, mas não tem problema. Cara, dependendo do contexto, você vai destrancar a porta. Talvez você não vai escancarar a porta para os seus filhos entrar para os vícios. Então, mas você vai destrancar. E para os seus filhos adolescentes entrarem, basta a porta estar destrancada. Já está destrancada. Porque ela viu o pai inteiro bebendo, viu a mãe bebendo. Chega na casa dos crentes, tem barzinho.
né? Não sei quanto, esse uísque que eu trouxe você da onde, não sei o que, não sei o que, isso aqui é escocês, não sei o que, tarará. Tá, fala, e a sua coleção de Bíblias, cadê? Não tem não. Coleção de Bíblia não tem, mas coleção de cachaça tem. Tem. Sim, é o ideia do entorpecer. Um desses textos aqui que nós vamos tratar, acho que se não me engano, 31, ele vai nos chamar a atenção para esse detalhe. Porque a gente perde o senso de justiça, de equidade, de responsabilidade, de educação dos filhos. Até numa possível disciplina, se você está bêbado, você vai abusar da sua força. Então, o que a Bíblia condena não é só o mau testemunho que a bebida traz. Mesmo porque se você me vê ali no boteco da esquina ali, você não vai saber se eu estou bebendo um copo ou se eu já tomei meia dúzia de garrafa. Não é assim? Então, a questão, o principal ponto, além dessas consequências danosas que nós estamos estudando, o principal é a questão do testemunho. Então, o que o crente pode fazer? A abstinência deve ser o grande alvo. Né? Porque acaba gerando aí uma certa dependência, entorpece tudo mais, e tira o senso de justiça, de equidade, de discernimento para julgar as coisas e tudo mais. Mas aí as pessoas que defendem, mas Jesus usou vinho, né? E era vinho mesmo? Claro que era vinho, né? Tem gente que tenta, o vinho era diferente. Não, era vinho. Vinho é vinho, pronto, acabou. Só que o contexto cultural judaico é diferente do contexto cultural latino. É essência cultural nossa. Nós não temos moderação, irmãos. É característica cultural. Tudo que a gente vai fazer, a gente vai para o extremo. A gente não tem o senso que às vezes algum outro povo tem. É característica latina ser, como fala, exagerado em tudo que faz. Né? Então, dentro desse padrão, o que se espera? Qual que é a postura mais sensata de alguém que está sob o domínio do Espírito Santo? Não vou entrar. Vou passar de largo. Primeiro, para não dar mau testemunho, e segundo, para não me escravizar, para não me empobrecer e não me entorpecer, que é o que a gente já viu até agora. Significa que você está proibido de tomar lá alguma coisa, uma ou outra situação? É lógico que não. Mas desde que você faça isso de uma maneira que não difame o nome de Deus e não envergonhe a si mesmo e muito menos o Evangelho de Cristo. Só que tem crente que defende isso de uma maneira. Tem uma história, né, de um pastor que foi do nosso presbitério e disse que ele foi viajar sozinho. Aí ele parou num restaurante de beira de estrada e aí ele foi almoçar e ele resolveu pedir uma bebida alcoólica. Cerveja, sei lá. Isso aí ele contando depois. Aí ele estava lá, restaurante vazio, beira de estrada, o dono do restaurante começou a puxar papo, posso sentar contigo? Posso, tal. Posso beber também? Posso. O cara pegou o próprio cerveja, começaram os dois compartilhar lá e beber junto, conversa vai, conversa vem. Aí o dono do restaurante chegou para ele, o que o senhor faz? O senhor trabalha com o quê? Pastor presbiteriano. Aí que o cara fala um negócio. Né? Não, então, umas coisas aí e tal. Aí jogou num outro serviço que ele tinha, que era uma situação da família e tal. Mas em tal cidade, mas o que você está fazendo para cá? E ele era da cidade próxima onde ele era pastor. Aí eu sei que o cara ficou insistindo tanto, e ele dizia, então toma mais uma aí, aquela coisa toda, nananã. E ele falou assim, cara, eu estou constrangido em te falar, mas nós já estamos aqui comendo, bebendo juntos, então eu sou pastor.
Aí o cara fala assim, não tem problema não. Eu sou ancião da CCB. Eu não sei o que ficou pior, velho. Na nossa região. Então veja, é um testemunho que acaba envergonhando o nome de Cristo. É aquilo que eu costumo dizer, se o amor a Cristo não for maior na sua vida, para você dizer não para algo que pode te viciar, então você não ama Cristo. Se você não conseguir mortificar a sua carne por amor a Cristo, o testemunho de Cristo, e ainda mais dentro de uma cultura que atrela o fato de não beber como uma postura cristã, verdadeiramente cristã, se o amor a Cristo não te conduzir a dizer não para isso, então, meu amigo, o seu amor a Cristo é muito pequeno. Porque se o seu amor a Cristo não for suficiente para você passar vontade, então talvez você não ame Ele verdadeiramente. Porque se você o ama verdadeiramente, você não vai querer envergonhá-lo, você não vai querer desprezá-lo, difamá-lo. E ainda mais num contexto onde o verdadeiro crente não bebe. Pelo menos dentro do imaginário do senso comum. Tanto é que você for lá na festa de final de ano da empresa e você lá resolver beber, mesmo que seja uma taça de champanhe, as pessoas vão escutar. Não é crente? Sim. Fulano não é crente. Mas é uma taça de champanhe. Mas aí, ué. Não diz que é crente? Não é assim que vai acontecer? É óbvio que vai acontecer. Você pode beber um golinho que seja. O cara fala, como que esse cara aí não é crente? O que esse cara está bebendo? Porque é o senso comum. Dentro desse senso comum, a minha postura tem que ser de não escandalizar quem quer que seja. Então, eu abro mão. Eu abro mão. Por amor ao meu Deus. E mesmo porque eu sei que vai trazer consequências danosas. Dentre elas, o empobrecimento, vício, né, o entorpecimento, e que eu não posso ter. Tudo bem até aqui? Vamos caminhar mais um pouquinho. Capítulo 14. Provérbios 14, verso 17. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, 27, né? 14, 27. Aqui ele vai fortalecer a ideia do temor do Senhor, que é o que eu estou te falando. Se você não teme a Deus, ou se você não ama a Deus o suficiente, você não vai fugir desses caminhos. Então, Provérbios 14, 27 vai dizer: o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Nós já vimos, já lemos semana passada, e ainda vamos ler no último ponto, que, por exemplo, os vícios ou a bebida me conduz para a morte. Mas se eu sirvo a Deus com temor, eu sei que Deus é fonte de vida. Então, se o meu amor a Deus não for suficiente para eu dizer não para aquilo que eu sei que me conduz para a morte, então, peraí, está faltando alguma coisa. Né? O meu entendimento parece que não está perfeito na perspectiva de evitar práticas que viciam, práticas que entorpecem, práticas que empobrecem. E que eu sei que vai me conduzir para um lugar ruim. Capítulo 16, o verso 17, eu acho que vai no mesmo caminho, né? Sobre o desviar, não entrar, fugir. Quando ele vai dizer assim, ó, Provérbios 16, verso 17. O caminho dos retos, qual que é a característica do caminho dos retos? O caminho dos retos é desviar-se do mal, daquilo que não presta. É isso que é o natural para o reto, para aquele que quer viver em retidão. O que é caminho que ele sabe que não é bom, ele pula fora. E o que guarda o seu caminho preserva o quê? A sua alma.
alma aqui como símbolo de vida. Irmãos, eu não sei se você já teve o desprazer e a tristeza de ter na sua família alguém viciado em alguma coisa. É algo muito triste. Acaba com a vida, acaba com a família, acaba com os filhos, acaba com a esposa, acaba com os bens. Você vê que a casa do cara que é viciado está em ruínas. Porque ele está entorpecido de tal forma que o motivo da existência dele é suprir a necessidade pelo vício. Então a porta está caindo na cabeça, a torneira está pingando, o banheiro está com os ladrilhos quebrados. Geralmente você vai ver o ambiente dele está tão entorpecido e tão destruído quanto ele mesmo. Para não falar emporcalhado. Que geralmente o ambiente daquele que está vivendo de modo entorpecido, já escravizado, né, empobrecido pelo vício, é um ambiente emporcalhado. Sujo, quebrado, mal cuidado, mal organizado, fedido. Moralmente, você vê que está tudo bagunçado, em todos os sentidos. Às vezes ele até está num contexto que aí tem outros que organizam, que a casa... Mas você vê o cara sem dignidade. Principalmente se o cara já chega num patamar que o vício já o derrubou. Né? É aquela história do bêbado na sarjeta, no seu próprio vômito, o cachorro lambendo a boca dele. Perde a dignidade. Eu vivi uma situação, né, que eu quase atropelei um cara desse, porque o cara dormindo na calçada aqui, na frente da igreja, coberto com papelão. Eu cheguei, os meninos já tinham começado o mutirão, estavam jogando um monte de papelão fora. Eu achei que era um punhado de papelão, era lixo. Paro o carro sempre ali para descarregar as ferramentas. Quase que eu atropelo o cara que dormindo ali. Aí, o seu Ziel, na época, ele varria a frente. Não sei se o Adilson estava aqui nesse dia. Aí eu falei, meu Deus, sabe quando dá aquele frio na barriga? Você para assim a 50 centímetros da cabeça do miserável? Né? E o seu Ziel, coitado, nem para avisar, né? Naquele contexto, varrendo lá, preocupado. Aí eu, nossa, aquele negócio me deu um frio na barriga. Aí eu cheguei no cara, cutuquei o cara. Aí o cara acordou, meio pra lá, meio pra cá. O que foi? O que foi, meu amigo? Eu quase passei em cima de você. Vamos, levanta daí, onde já se viu uma coisa dessa? Ei, não fala assim comigo não, eu sou um ser humano. Aí eu falei assim, então mostre que você é humano. E não um bicho, igual você está vivendo. Você fala assim, um pastor fala um negócio desse lugar? Eu tenho que dar um choque de realidade no miserável daquele. Se você se considera humano, então viva como humano. Porque você está aí como um bicho. Juntou os papelão dele, sumiu, nunca mais viu, cara. Mas veja, o vício desumaniza. Porque entorpece o cara de tal forma que ele passa a viver como um bicho. Não, adoece em todos os sentidos. Fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, em todos os sentidos. E ele acha que ele está vivendo. Ele ainda se acha digno. Entorpecidos. Entorpecidos. Então, veja só, irmãos, a tristeza que é
E aí tem cristão que fala, não tem problema não. Ah, não tem problema não. Mas é aquilo que eu digo, você está destrancando a porta. E quando você destranca a porta, mesmo que você não passe, um filho pode passar, uma filha pode passar, um sobrinho pode passar. Porque você acha que não, mas eu me converti, eu tinha 16 para 17 anos. Meu pai não bebe. Mas, em casa, por conta de festa de final do ano, eu sempre ganhava lá uma bebida. Então tinha uma estante lá que tinha lá sempre uma ou outra bebida. Eu, com 14 anos, roubava as bebidas lá. Isso porque eu nunca vi meu pai beber. Aí conforme baixava, ele dava um jeito de pôr água dentro. Né? O pecador é miserável em todo sentido. Então veja só, os fatos de ter em casa, mesmo meu pai nunca bebeu, eu nunca vi meu pai bebendo, me abriu porta para no início da adolescência, não era cristão, não era crente, não tal, de experimentar. Agora, num ambiente que os seus filhos te veem bebendo, que faz parte da rotina, não tem problema nenhum. A porta vai estar destrancada. E, infelizmente, irmãos, ela vai te conduzir para um lugar ruim, para o mal. Se você realmente teme ao Senhor, saiba que o temor do Senhor, como nós vimos aqui, é fonte de vida, não de morte. Não é caminho do mal, é caminho da retidão. Isso preserva a alma, preserva a vida. E o último texto desse ponto aqui, capítulo 31, que são as palavras lá para o rei, né? Palavras do rei Lemuel em relação às quais lhe ensinou a sua mãe. Ele vai dizer assim, no verso 4. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, e nem dos príncipes desejar bebida forte. E ele vai dar por quê? Por que aquele que tem uma posição de autoridade não deveria beber, que é justamente o contrário que nós vemos aí dos nossos governantes, né? Não é à toa que um dos apelidos do nosso representante maior é cachaceiro. Mas não deveria ser. Por que o rei não deve beber vinho e nem os príncipes, aqueles que estão investidos de autoridade de bebida? Verso 5 diz, para que não bebam e se esqueçam do quê? Da lei. Ou seja, para você não ser injusto. Porque a bebida entorpece e tira a justiça. E pervertem o direito de todos os aflitos. O verso 6 ainda vai dizer, dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam, se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas, não se lembrem mais. A ideia é que dentro dessa, é um texto até com uma certa dificuldade interpretativa, né? Mas dentro das palavras da mãe aqui de Lemuel é o seguinte, ó, bebida é para quem já está perdido, meu filho. Você é rei, você não pode entrar no vício. Você não pode deixar. Quem já está acabado, não sei o que, aí dá bebida, não tem mais o que fazer. O cara já está debilitado, pelo menos você elimina o sofrimento dele. Dentro dessa perspectiva das palavras da lei. Dessa mãe do rei Lemuel. Mas a ideia é o contraste. Você que é rei, você que está numa posição de autoridade, você que é príncipe, você que tem a capacidade de julgar, não entre por esse caminho, porque senão você vai ser injusto. Você vai perverter a lei. Você vai agir de uma maneira injusta, porque a bebida te entorpece.
Se esqueçam, essa é a ideia. É, isso, esse é o padrão. Veja e as pessoas fazem isso mesmo, né? Ai, aconteceu uma coisa, eu vou beber porque eu quero esquecer. Assim? Eu vou tomar todas, porque eu não quero. O que fizeram comigo é muito difícil. Meu amigo, vai resolver o seu problema? Não, vai piorar o seu problema. Porque depois você vai voltar da cana, vai voltar da cachaça, com 2 problemas. E às vezes até com 3, porque vai saber lá, Deus, o que você vai fazer enquanto você está entorpecido. E se a realidade da bebida ainda só causasse dano para você, a gente fala assim, ó, vai firme, vai firme. Vai pro caminho da morte que você escolheu. Mas o problema é que o cara que entra pro vício, ele não traz problema só para ele. Falei há pouco com a Clarice e com a Duda, inclusive, que um miserável devia estar entorpecido, veio zigue-zagueando aí no trânsito, a gente estava vindo uma visita, um cara insano, inclusive costurou um monte de gente e ainda fez uma conversão proibida. Ninguém pega isso, né? Tem câmera para todo lado, mas ninguém vê isso. Aí eu falei assim, então, você pega um cara desse, esse cara não deve estar certo da cabeça, esse cara deve estar com alguma coisa, né? E aí citei um caso de algumas semanas atrás, de um cara dirigindo bêbado, que bateu num outro carro e matou uma família inteira do outro carro. O miserável não morreu, né? Mas matou uma família inteira. E aí foram ver quem que era o cara. Alguns anos atrás, o cara já tinha sido preso por dirigir embriagado. Só que ele estava com a carta válida. Que lei é essa? Que me permite o cara que já teve um envolvimento por causa de bebida, que já matou alguém, e que fica lá um pouquinho de tempo só preso porque alguém paga e dá um jeito de sair, aí o cara volta a beber e mata mais uma família. Tinha que pegar o juiz que liberou esse cara e dar uma pena para esse miserável que julgou e que libertou esse cara. E ele, o advogado. Colocar nas costas desse juiz e na costa desse advogado essas vidas que esse miserável tirou agora. E talvez levar todo mundo para o mesmo buraco. Só que a injustiça nossa é terrível, né? E aí as pessoas que escolhem o caminho de morte acabam sendo instrumento para gerar prejuízo para quem é de bem. Então, a bebida, se fosse trazer problemas só para o miserável que escolheu beber, foi o problema dele, então tudo bem. Mas não. Ele vai causar problema para quem não tem nada a ver com a escolha dele. Então a palavra é, você tem algum tipo de autoridade? Não beba. Isso aqui aplica, inclusive, para essa questão do trânsito. Porque na hora que você está atrás de um volante, você deveria ser responsável. Você tem ali um poder nas suas mãos. Então, o senso deveria conduzir o cara, não, eu bebi, eu não posso nem chegar perto do carro. Mas é isso que o cara fala? Não. Você já viu alguém da família, numa festa, num domingo de almoço, que vai lá, se reúne e o pessoal toma lá 2, 3 latinhas, tarará. Aí o pessoal, cada um vão embora, então vamos embora da casa da mãe? Vamos. Você já viu alguém falar, não, gente, vocês não vão embora não, vocês beberam no almoço. Cara, não, mas eu tô bem. Vixe, tô acostumado. Mas você vê alguém da própria família falando, não, tá aqui a chave, você não vai. Ou então você vai de Uber, ou eu vou te levar. Você vê alguém fazer isso? Você não vê. A própria família encobre o cachaceiro. Até que acontece uma tragédia. Aí. Destrói uma vida inteira. Né? Carrega aí um sofrimento por toda a existência por causa de um miserável bêbado. Então, e aí tem crente que fala, não tem problema.
Irmãos, a partir do momento que a gente começar a normalizar aquilo que a Bíblia condena e que pede para o cristão fugir, nós vamos trazer os problemas para dentro da nossa própria realidade. Nós já estamos sujeitos, como aconteceu e a Marta falou, de um miserável desse nos atropelar aí, ó. Agora, se você normatiza, fala, não, está tudo bem, normaliza, está tudo bem. A probabilidade vai ser muito maior. Eu fiquei um dia, uma tiririca da vida. Na igreja presbiteriana de Jaboticabal era de esquina. E no fluxo, no fluxo do trânsito. Então as pessoas subiam a rua, viam a igreja. E a entrada da igreja era justamente na lateral com uma rampa. Era uma escola dominical. A escola dominical terminou por volta das 11h15. E aí o pessoal ficou ali na esquina batendo um papo, não sei o quê. E eu fiquei um pouco mais. O pessoal saiu, as crianças, tal. Estamos fechando a porta da igreja. Veio um miserável, bêbado, subir naquela rua, sei lá eu com que velocidade. Ele entrou na esquina, subiu a rampa, ia me esmagar e esmagar quem mais estava comigo ali. A sorte que tinha um poste. E o corrimão da rampa de acesso na igreja, de ferro, segurou o carro. O poste, obviamente, e a rampa. E o corrimão da rampa, meu amigo, mas por 5 centímetros não esmaga a cabeça do cara. Entrou, né? Aí sai lá um miserável. Só nasce na onde que eu tô, onde que eu vim, Paraná. Chamamos a polícia. Cheguei pro policial e falei, eu dei voz de prisão pros caras. O cara, não é assim que funciona. Era conhecido. O cara pegou um carro emprestado. Ali a pouco o dono do carro já chega. Era um advogado da cidade. Conhecendo o policial. Aí eu cheguei pro policial e falei, você não vai levar esse cara preso? Não, é conhecido, não adianta. Cara, não, meu amigo. É flagrante, cara. Esse cara tem que estar algemado. E eu dei voz de prisão para ele. Qual que é o seu nome? O próprio policial estava sem a tarjeta do nome dele. Você já viu? O cara é, no mínimo, corrupto. Vagabundo desse. Aí meu pai estava e falou, não se mete que esse trem vai dar zebra ainda pra você. Graças a Deus, ninguém machucou. Só amassou o corrimão da rampa. Nem o poste só trincou também e tal. Mas que indignação que eu fiquei. Porque aquele cara saiu, montou no outro carro lá do advogado, foi embora, sabe-se lá para onde. O próprio advogado estava bêbado também, não deveria nem estar ali no outro carro. E aqueles que representavam o Estado, que deveriam agir conformidade com a lei para preservar a vida do justo, porque se fosse 5 minutos antes, irmão, ele tinha matado uns 10. Porque estava todo mundo na esquina. O que o agente do Estado faz, da lei faz? Vista grossa. Mas a gente... fazer o quê, né? Tá bom, deixa passar. Irmãos, o vício destrói e entorpece a sociedade, não só o indivíduo. Por isso o cristão, ele tinha que ter uma postura, não, gente, desvia, desfoge, não vou ter em casa, não vou abrir, tal. Mas minha filha vai casar, pastor, não vou me alegrar. Não se alegra com outra coisa. Se alegra pelo fato do casamento. Você não precisa estar bêbado para se alegrar. Quando eu e a Clarice casamos, nós casamos, naquela época é tudo diferente, 700 convidados. Seminarista, conhecia todo mundo, aquele trem louco, né? 700 convidados. Gente do Guarujá, gente 700 convidados. E mesmo assim, muitos da família não foram. Por quê?
Porque eu já disse de cara que no casamento não teria bebida alcoólica. Postura minha. Postura Clarice. Foi no almoço, fizemos um churrasco, refrigerante, tudo, guarani, blá, mas não tinha bebida alcoólica. Aí, povo tesoura? Tesoura. Mas vai tesourar de qualquer forma. Porque se você põe a cerveja A, ele fala assim, mas não tem a cerveja B? Você põe a B, ele fala, mas não tem a C? Ah, mas não tem um uísque? Ah, mas não tem não sei o quê? Ah, mas não tem uma batidinha? Ah, mas não tem uma entrada não sei do quê? Não tem um coquetel não sei do quê? Amigo, é a possibilidade que você tem para demonstrar testemunho. Não, não tem. Mas por que? Ele é crente, vai ser pastor, por isso que não tem bebida alcoólica no casamento. Os 700 que foram se alegraram conosco pelo simples fato de que o evento já era um evento para se alegrar, não precisava de nada. Depois todo mundo foi embora para casa, não aconteceu acidente nenhum, porque estava todo mundo sóbrio. Olha que maravilha. Agora, quantas e quantas histórias de casamento, o cara está feliz porque está casando, dali a pouco, no outro dia, tem que estar no velório. Não é um outro caso, são vários. E muitos crentes, e às vezes líderes de igreja, os casamentos, ou os casamentos dos filhos, não sei o que, são regados a bebida alcoólica. Faz isso não. Porque isso é caminho do perverso. E demonstra que você também está entorpecido. Tudo bem? Vamos caminhar aqui para o nosso fim. E a quarta advertência contra os vícios é porque a consequência é o adoecer, o enfermar. O adoecer e gerar morte. Como eu já te disse, né, se adoecer, se gerasse morte só do miserável que resolveu entrar no caminho das drogas, ainda tudo bem, é uma escolha dele. O problema é que mata injusto nesse processo todo. Acaba gerando problema para quem não tem nada a ver com a história. Ou então traz consequência para o cônjuge, para a esposa, para os filhos, violência doméstica. Ou seja, o trem vira uma bagunça, irmãos, que só Provérbios vai te dizer, foge, não entra nesse caminho. É caminho de morte, não é caminho de vida. Então, tudo que nos domina tende a nos enfraquecer e adoecer. E o fim pode gerar morte. Isso acontece com os vícios. Vamos voltar para o capítulo 14. Provérbios 14, verso 12 agora. Diz assim, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Você fala, qual que é o problema? Não tem problema nenhum. Ah, não tem nada a ver isso que o senhor está falando. Qual que é o problema de tomar um goró de vez em quando? Há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim dele é morte. Usando lá 1 Coríntios, todas as coisas lhe são lícitas, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Como cristão, irmãos, nós temos a liberdade em Cristo para dizer não para as práticas que escravizam, entorpecem, empobrecem e adoecem. Eu posso dizer não. O capítulo 16, verso 25, vai repetir o capítulo 14 e 12. Ele vai dizer a mesma coisa. Ele diz assim, 16, 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Ah, não, isso aqui não me bebe, viu? Já ouviu pingaiada? Fala assim. Né? Eu tinha um tio que bebia no gargalo. Assim, só o cheiro destilado, enquanto saía da garrafa, entrava na goela dele, deixava a gente até meio zonzo. Aí falou assim, tio, vai para com isso. Falei, não, isso aqui não me bebe, não. Já ouviu essa expressão?
É tipo assim, eu não sou dominado por isso aqui, não é isso que me bebe. Eu estou bebendo na hora que eu quiser, eu paro. Aí eu fiz um desafio, eu ia passar um final de semana com ele, numa pescaria. Falei, então já que isso não te bebe, vamos ver se o senhor aguenta essa semana. Eu acho que o senhor não é homem. Deixa não bridar do cara. Eu acho que o senhor não é homem de aguentar aí o final de semana sem beber. Ele falou, não, cara, mas é quando, aí também é injustiça sua. É o momento que eu tenho para beber aqui, que eu estou no rancho, que aí não tem problema. Não é nada, tomava todo dia. Para ele, não era caminho de morte. Para ele, não era caminho de morte. Ele tem a idade do meu pai. Tinha, né? Tinha a idade do meu pai. Fizeram tiro de guerra juntos. Meu pai está aí. Comemorou 78 anos. Ele já faz uns 20 que morreu. Há caminhos que parecem direito, mas são caminhos de morte. Meu pai poderia ter morrido mais cedo que ele? Poderia. Um acidente, coisa. Está todo mundo sujeito. Mas o fato do cara que tem vício, a probabilidade dele morrer mais cedo é muito maior. Óbvio. Apesar que você vai encontrar gente aí, 10, 90 anos, ó, na cachaça. Tem um aí que vocês seguem aí na rede social, aí que vocês gostam dele. Hã? Né? Curtindo. Mas mesmo assim, mesmo que ele viva muitos anos, cara, é escravo. Vive em função daquilo. E aquilo não vai trazer qualidade de vida para ele. Tudo bem? Então vamos lá. Caminhos que parecem caminhos direitos, mas o resultado são caminhos de morte. Capítulo 23. Provérbios 23, verso 29 em diante. Esse texto aqui é interessante. Acompanhe a leitura aí, que são vários versos, né? A partir do verso 29. Ele diz assim: para quem são os ais? Ai aqui, sinônimo de dor, tá? Ai, para quem que são os ais? Vamos lá. Para quem que são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Aí qual que é a resposta? Para os que se demoram em beber vinho e para os que andam buscando bebida misturada. Então veja, qual que é a consequência de beber vinho e buscar bebida misturada? Dor. Para quem são os ais? Dor. Pesares, rixas, queixas, feridas sem causa. Já viu o cara bêbado que cai, machuca e tal? Você fala, o que aconteceu? Ah, nem sei. Não sei não é que eu bati. Ferida sem causa. Mas da onde que você quebrou esse braço? Ah, não sei. Fui na festa de um amigo aí, ó, voltei assim. Né? É para esse tipo de gente que vai acontecer a dor, as queixas, a rixa, as feridas, o olho vermelho, a dor de cabeça, a ressaca miserável, o gosto de cabo de guarda-chuva na boca, o úlcero no estômago, veia estourada, nariz corroído, cérebro danado. É para esse povo. Porque o vício adoece. Mas o cara acha que ele é esperto. Né? Ele acha que é esperto. Aí continua, verso 31. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Pois ao cabo, morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar. Você perde o equilíbrio. E como o que deita no alto do mastro. Aí o mundo está girando. Né?
E dirás: espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e não o senti. Quando despertarei? Enquanto você está no tanque cheio, meu amigo, você não sente dor nenhuma. Você bate, você apanhou que nem um cachorro na horta, parece que está tudo bem. Mas depois que passa, aí para não doer demais, o que você faz? Final do verso 35. Então, tornarei a beber. Esse é o vício que adoece. Só traz tragédias atrás de tragédia e o cara fala, não, eu vou beber de novo. Porque escraviza, empobrece, entorpece e por fim adoece. E é por isso que o alcoolismo é tido como uma doença. Mas é o processo. Ele adoece. E a pessoa naquele estado aí já está numa situação que ele não consegue sair sozinho, ele não consegue se recuperar. Ele vive nesse ciclo. Ele bebe, apanha, cai, violenta, não sei o que, se arrebenta, não sei o que, e no outro dia você fala, agora vai aprender. Não, agora vai aprender. Não, depois dessa não é possível. Agora vai aprender. Aí o que ele faz? Então tornarei a beber. Não olhe o vinho, porque ele é sedutor. Quando ele te mostra vermelho, a ideia de seduzir. Não entra nessa barca, não. Porque o fulano chamou. Porque parece que isso é status. Isso é chique. Eu faço parte do clube do uísque escocês. Meu Deus do céu, cara. Vai acabar mal essa história. Nem se for para pegar um destilado com etanol aí, você vai morrer sem saber. Porque o vício adoece. Isso não é só a bebida, né? A ênfase aqui de Provérbios é dada na bebida. É qualquer outro tipo de vício. Você vê aquelas histórias do cara que fumou a vida inteira, ele está com câncer traqueia, pulmão, não sei o que, tarará. O cara falou, meu amigo, não tem mais chance para você. Você dá uma prolongada na sua vida aí, você não pode nem passar perto do cigarro. O que o cara faz? No hospital, ele entra no banheiro e vai fumar um cigarro. Não é assim? Está doente. Já não pensa mais. Acabou. E aí, muita gente pega e fala assim, não, mas não tem nada a ver. Não, o dia que eu quiser parar, eu paro. Não para, não. Não para. E esse negócio vai te destruir. Vai te adoecer. E vai trazer consequências terríveis para todo mundo. Vai gerar. Você pega alguns textos bíblicos, né, fora aqui de Provérbios, que falam de situações de personagens bíblicos que acabaram abusando da bebida. Toda a história que tem alguma bebida a mais aqui nos registros, sempre acabou em tragédia. Sempre. A maldição sobre um filho, dormir com a própria nora, gerando filhos nela, cortar a cabeça de um profeta. Toda vez que tem um trem regado a bebida, vai dar zero. Sim, tá. Morreu fumando. Põe aí no oxigênio aí o cigarro, é mais ou menos isso. Né? Mas por quê? Porque adoece, a pessoa não consegue ter senso. Não consegue. O oxigênio, explodiu. Claro, o oxigênio, um dos elementos para dar combustão, queimou por dentro dele. É só, irmão, mas continua fumando. Continua fumando. Adoece, a pessoa ela fica entorpecida, ela fica doente. Então, qual que é a orientação de Provérbios? Não entre. Passa de largo. Passa longe. Fuja.
Não normaliza. Não destranque a porta. Porque você pode até já... Não, comigo está tudo tranquilo. Tomo de vez em quando, ou uma outra situação, tudo bem. Mas dependendo, inclusive, da fase dos seus filhos, você simplesmente destrancou a porta. E aí, meu amigo, você destrancou a porta, você está correndo o risco de alguém passar por ela. E é uma porta sem volta. Então, tome cuidado. Vigie, converse com seus filhos. Mostre a realidade disso. É muito triste, irmãos. Não vale a pena. Concluindo, observe que Provérbios e todo o restante das Escrituras não proíbem a bebida ou comida, mas nos adverte a agirmos com moderação ou domínio próprio em tudo. Como diz 1 Coríntios 6,12 e 1 Coríntios 10,23, nem tudo que é lícito convém, principalmente se me dominar e me destruir, ou seja, não edificar. É isso que Coríntios vai falar. Por isso, a máxima para o cristão é justamente o tema que nós estamos trabalhando esse ano na igreja. 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Você acha que viver em vício glorifica a Deus? É óbvio que não. Deus possa ter misericórdia de nós, dos nossos filhos, e que a gente tenha coragem de levantar essa bandeira aí da abstinência, né? Porque é o caminho mais seguro dentro da advertência bíblica. Fugir, se desviar, não deixar ser dominado. E como nós vimos, o vício escraviza, empobrece, entorpece e adoece. Bom, perguntas, irmãos. Isso porque nós só vimos o livro de Provérbios, tá? Se a gente for para outros livros, aí você vai ver que a base é essa mesmo. Com vários outros textos dizendo para você pular fora desse sentido.